nós vamos falar sobre a Z33, um dos últimos lançamentos da Dini, e falar sobre as especificações dessa máquina. Vamos lá? Bom, falando um pouquinho sobre essa máquina e por que ela é um dos últimos lançamentos da Dini. Essa máquina ela foi lançada no mercado em 2018, Z33. Antes dela, e atualmente ainda na linha, você tem a Z34 e você tem também a Z30. Só que o que difere essa máquina das outras? Além da questão da largura, ela tem em torno de 1,5 m de largura, ela tem algumas particularidades. Quais são elas? Primeiro, o formato dos braços, ficando o braço primário e o braço secundário. Esse formato ajuda ela num sistema exclusivo para esse tamanho de equipamento, que é exatamente você poder fazer a descida e elevação dela somente utilizando esse braço, se ela já tiver com esse levantado. Então vamos dizer que você está lá no máximo da altura dela, em torno de 12 metros de altura de trabalho, e você precisa descer para pegar alguma ferramenta, pegar uma lâmpada, pegar alguma coisa com alguém. Então você não precisa mexer nesse braço, somente com esse você faz a descida dele e a subida. Então tem esse benefício. Outra particularidade dela, o cesto todo em alumínio. Então esse cesto aqui dela não necessita de pintura, então nós aqui envelopamos esse cesto com plástico transparente, aqui tem as rebarbinhas, no sentido de proteção dele. Então ele é totalmente em alumínio. A capacidade de carga dessa máquina é de 200 kg e ela, como vocês podem ver aqui, ela não tem o jibe, então o braço primário dela já vai direto para o cesto, e ela também não tem o rotate, que seria exatamente o giro do cesto. Ela tem aqui já a célula de carga, então ela consegue limitar a questão da carga que está sendo aplicada sobre o cesto. Então, se são 200 kg, ela vai bloquear nos 200 kg e não vai deixar a pessoa fazer esse içamento com carga superior. Aqui, embaixo desse capô, nós temos a bomba de função, a bomba de função e o motor de função, o tanque de óleo hidráulico e ali o filtro de óleo hidráulico. Então vocês vejam que é uma máquina bem compacta, e até para poder mexer nela você precisa realmente abaixar para ter essa visão. Indo do outro lado, nós temos aqui o painel de solo. Ele é um pouco diferente das demais máquinas, Então as funções dele aqui é por esse botão que você faz a habilitação dele. E aqui, novamente abaixando, nós temos motor e bomba auxiliar da descida de emergência dela. Vamos dizer que deu algum problema naquele motor principal, então você tem aqui o auxiliar para poder realizar essa descida. Aqui o bloco de funções, ali é o sensor de nível. Então, ou seja, toda a parte hidráulica dela, de bomba, bloco, válvula, solenoides, estão tudo desse lado do equipamento. Aqui, bem como do outro lado, estão os bancos de bateria. Então eu vou abrir só para poder vocês conhecerem como que é. Aqui nós temos um dos bancos de bateria. São dois exatamente iguais a esse. Essas baterias aqui são as baterias originais da máquina, de 390 amperes, 6 volts cada bateria. Ou seja, em cada bloco desse nós temos 24 volts. Essa máquina são 48 volts. Já o motor auxiliar, aquele de descida de emergência, ele funciona com 24 volts. Então, ou seja, e além disso,
Essas baterias também, elas têm a seguinte função. Se vocês olharem aqui nesse adesivo de instrução, ele marca 240 quilos. Então, ou seja, além da função prática de operação da máquina, as baterias dela também servem como um contrapeso para o equipamento, mantendo a estabilidade dele. Mostrando um pouco como que é a função, o controle de funções dela. Inicialmente, vamos dizer que a máquina está na posição 0 dela, que seria o botão desligado e a chave no centro. Então você primeiro seleciona qual o lado que você quer mexer, se é aqui na base ou no cesto. Lembrando que a base ela só deve ser utilizada, né, a base e o cesto aqui. Lembrando que a base ela só deve ser utilizada nas seguintes situações. Uma, se for para você fazer o resgate de alguém, então a pessoa ficou presa lá em cima e você precisa resgatar ela, ou para você fazer os testes no equipamento antes de começar a utilizar ele. Então você faz os testes para ver se todas as funções estão em dia, se estão funcionando tudo certinho. Para isso serve esse painel. Nunca deve-se colocar alguém que não sabe operar no cesto e você subir a pessoa no ponto que ela precisa e deixar ela lá em cima trabalhando com troca de lâmpada, com a solda, qualquer item. Isso é uma coisa que não se deve fazer. Então aqui, iniciando, coloquei a máquina nessa posição. Então ela fez os sinais de reconhecimento dela. Então aqui, ó, aqui você não consegue movimentar ela função nenhuma. Se você olhar, tem o desenho do equipamento, né, demonstrando as funções de cada um. Então para essa máquina você aciona esse botão e depois faz a função que você precisa. Aqui no caso o braço secundário. Agora eu vou fazer a descida desse braço secundário pelo motor auxiliar. Então vejam como o barulho muda numa situação de emergência. Seria esse botão aqui onde tem a bateria, o desenho da bateria. Então aqui, selecionei ele e agora eu vou descer o braço secundário. Vejam como o barulho diferencia, demonstrando claramente que é um motor mais fraco e deve ser utilizado apenas em caso de emergência, para descida e nunca para subir alguém. Como é um motor fraco, né, um motor menor, então a vida útil dele acaba sendo menor. Se você começar a utilizar sem necessidade, você vai reduzir isso e quando você efetivamente precisar, não vai ter disponível. Agora, para passar o comando para o cesto, eu venho aqui na chave e mudo ela para cima. E mantenho o botão, esse botão vermelho, o botão stop, ligado. Por quê? Porque eu vou precisar dele ligado para fazer o funcionamento lá em cima. Como em toda plataforma, o cesto, onde você faz a operação, ele tem os pontos de ancoragem do cinto. No caso dessa máquina aqui, e aqui. Esses pontos em volta do cesto, que são o guarda-corpo, não devem nunca ser utilizados como ancoragem do cinto. Eles não têm a resistência necessária. E aqui são os pontos corretos, inclusive aqui atrás também. Certo? E assim, esse equipamento, ele já dispõe um sistema de segurança com relação ao anti-esmagamento, que seria esse sensor. Ele funciona exatamente, se você for prensar, ele vai soltar, nessa que ele solta, a máquina para. Então, para a pessoa não poder ficar forçando o corpo dela contra alguma barreira que ela não viu durante a operação. Para você operar a máquina, além dos comandos que eu já vou mostrar aqui, principal, o pedal. Qualquer função que você for fazer no cesto, você precisa usar o pedal. Então você faz a habilitação do pedal com o pé e consegue fazer a manipulação do equipamento da forma que você bem entender. Vamos mostrar agora como que cada função dela. Aqui nós temos o painel desse equipamento. Veja que ele é diferente
das comuns Z45, Z60, Z34, Z30. Então é um painel totalmente novo, mas as funções acabam sendo iguais. Você tem aqui o botão Stop, no vermelho. Aqui o painel dela, onde mostra código de falhas, sistema. Então esse painel aqui ele é mais utilizado pelos técnicos de manutenção. E para o pessoal, quando acontece alguma coisa com o equipamento, informar para os nossos técnicos qual o código de falha que está dando. Aqui você tem o joystick de direção e volante. Esse daqui é o sensor para quando o equipamento ele sai do eixo da roda. Ele sai do eixo da roda e você não consegue andar com ele, aí você habilita essa função e você consegue direcionar o equipamento para onde você quer. Porque no caso, pode ser que ocorra de você estar com o equipamento invertido, então a frente ser a sua traseira e a traseira ser a sua frente. Esse daqui é o botão de levantar o braço secundário. Esse botão, nivelamento do cesto. Esse joystick, ele faz a função de subida e descida do braço primário. Aqui, abertura e fechamento da lança primária. E aqui o rotacionador da base do equipamento. Aqui a gente tem a buzina. E aqui são os sensores para sobrepeso e desnível do equipamento. Esse botão giratório, ele seria para o potenciômetro da máquina. Então você às vezes precisar fazer uma função bem lenta, está próximo de um vidro, alguma coisa assim. Então você coloca ela na tartaruga e faz a função. Ou a normal, que seria o coelho. Esse botão, ele é exatamente o botão de descida auxiliar. Então, se der problema no motor principal, você aciona o auxiliar por aqui, não necessitando efetivamente que tenha alguém lá embaixo para fazer essa operação. Então aqui você consegue operacionalizar ela. Outra particularidade desse equipamento, que difere ele dos outros, são os motores. Como esse é um projeto mais novo, então ele foi pensado e desenhado de forma diferente. Esses motores, eles são corrente alternada, enquanto os outros equipamentos, Z30, Z34, Z45, são motores de corrente contínua. Então, esses motores aqui, ele tem uma manutenção zero, não tem que fazer troca de escovas, induzido, esse tipo de coisa. Os freios, que nas outras máquinas são hidráulicos, um acionamento hidráulico, nesse caso aqui é totalmente elétrico. Então você tem um módulo, de cada motor, você faz o controle da aceleração do motor, e aqui você trabalha exatamente com uma contatora. Então você percebe que é um equipamento totalmente novo diante dos outros, porque os outros equipamentos, o projeto deles, são 1990 e alguma coisa, 2000 e alguma coisa, já esse daqui já é um equipamento bem mais recente. Então assim, com isso a gente fecha o vídeo de hoje, mostrando os detalhes da máquina, falando sobre algumas diferenças entre outros equipamentos da linha da Genie. E é isso. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha, para que a gente possa cada vez mais trazer vídeos novos toda semana. Valeu!